Boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver na sua paz, na sua luz, nos ajudando nessa reflexão dessa noite. Que nosso coração esteja receptivo para receber as sementes divinas do Evangelho que tentaremos trazer aqui com o auxílio dos benfeitores. A parábola do semeador, uma das muitas parábolas que se encontra no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, todo ele dedicado às parábolas de Jesus, algumas das parábolas em relação ao reino, o reino dos céus, esse estado de paz e de harmonia que todos buscamos primeiro intimamente, para que depois ele floresça para o mundo exterior. No início da parábola do semeador, Jesus começa dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E então ele começa a contar os tipos de solo nos quais essas sementes foram caindo. E depois, mais adiante, dada a incompreensão ou não entendimento dos discípulos da parábola, Jesus explica melhor, esclarece o que representa cada um desses tipos de solo. Mas um primeiro ponto que sempre me chamava a atenção nessa parábola é que disse que o semeador saiu a semear, mas não é dito que ele parou de semear. Como a nos dizer que esse semeador segue semeando indefinidamente, desde que recebeu essa incumbência do Pai. Claro que todas as parábolas do Mestre podem ser interpretadas em planos diversos, começando do individual ao coletivo. Mas na interpretação que vamos trazer aqui hoje, entendemos esse semeador como Cristo mesmo, aquele que recebeu do Pai, há mais de 4 bilhões de anos atrás, a incumbência de ser o responsável, o coordenador da evolução de todos os espíritos que viriam a habitar aqui nesta escola que conhecemos como Terra. Desde então, Jesus vai preparando primeiro o ambiente, primeiro a estrutura, a escola, depois recebeu os alunos, né? À medida que o tempo foi passando, um trabalho de muita paciência, de bilhões de anos, e desde então ele segue semeando. Os conceitos nobres, todos eles que já chegaram à Terra, vieram em primeira instância da influência divina de Cristo. Todos os grandes missionários que trouxeram todos os conceitos que de alguma maneira colaboraram com a nossa evolução, foram em primeira instância enviados pelo Cristo. Numa cadeia, vamos assim dizer, quase que infinita, de legionários e legionários e trabalhadores, cujo elo maior, o primeiro elo lá, nos conectando diretamente a Deus, se encontra no Cristo. Então ele vem semeando e segue semeando, como a nos dizer que nunca nos faltarão os recursos necessários para a nossa evolução. Essa é a primeira reflexão que eu gostaria de trazer. As sementes nunca nos faltarão, porque Jesus, por meio das suas legiões de anjos, segue espalhando a mão cheias essas sementes em todas as latitudes e longitudes do globo, por meio das diversas religiões, filosofias, já que, como falei, todas tiveram a sua origem, a sua essência mais nobre, inspiradas pelo Cristo. Então as sementes nunca faltam. E essas sementes, por vezes, tomam aspectos dos mais singelos e dos mais sutis. A semente, às vezes, que vai fazer uma grande diferença na nossa vida, se apresenta como um livro, se apresenta como uma pequena mensagem, se apresenta como um conselho, se apresenta como um amigo, se apresenta como uma palestra. Tudo isso a gente não sabe de onde vem, mas no fundo são as sementes que o Cristo segue semeando no mundo, no solo dos corações. Então o primeiro ponto que gostaríamos de destacar é que não imaginemos que nos faltarão os recursos. Eles nunca faltam. Sempre estão aqui, próximos de nós. Nos falta muitas vezes a visão e o entendimento dos recursos que nos cercam, nos convidando a progredir, a avançar. Então esse investimento do alto está sempre presente, o que nos leva a refletir que talvez a questão primordial para cada um de nós seja refletir sobre o solo, primeiramente, ou sobre os tipos de solo, mais especificamente, que tipo de solo nós temos sido. Porque a gente vai falar aqui um pouquinho de cada um dos 4, mas logo a gente percebe que esses solos são, na verdade, uma gradação.
há uma gradação nesses 4 tipos de solo, encaminhando-se para o último, o solo ideal, o solo que todos buscamos, que é o solo fértil. Mesmo no solo fértil, tem algumas gradações. A gradação de produção, de fertilidade, vamos dizer assim. Mas Jesus começa então com um solo à beira do caminho, depois ele passa para um solo pedregoso, depois um solo repleto de espinheiros, para enfim chegar um solo fértil, um solo que recebe e produz. Então nós já temos percebido que, se as sementes vêm do alto como investimento da espiritualidade superior, em primeira instância do Cristo, na nossa evolução, nós somos esses solos. E nós precisamos refletir em que ponto estamos dessa gradação. Porque só assim conseguiremos ver qual tem sido o nosso real aproveitamento do Evangelho do Cristo. Porque a mensagem chega sempre, muitos de nós têm conhecimento, mas muitas das vezes ela não tem feito efeito, ela não tem trazido efeitos eficazes, efetivos na nossa existência. E precisamos nos perguntar por quê. Se temos conhecimento da mensagem do Cristo, mas não temos sentido uma melhora significativa no nosso estado de espírito, no nosso humor, na nossa sintonia, o que se passa? Então, refletir sobre esse tipo de solo é, na verdade, refletir sobre nós mesmos, buscar esse processo de amadurecimento, de reconhecimento do patamar em que estamos, porque assim, identificando os pontos falhos, poderemos investir melhor ali as nossas energias, buscando aproveitar melhor essa mensagem. Então a gente começa a perceber que a palavra-chave é aproveitamento. Recursos nunca faltam. A chave está no quanto esses recursos têm sido bem ou mal utilizados, aproveitados, incorporados na nossa vida. Então comecemos pelo primeiro tipo de solo. Talvez, como falei, o solo mais difícil. Jesus começa do mais complicado para passar para o mais ideal. O solo à beira do caminho. Para nós, muitos de nós, que talvez não tenhamos hoje uma vida, ou tanto contato assim com uma vida agrária, uma vida rural, como era comum no caso dos interlocutores de Jesus, fica um pouco difícil de entender alguns elementos das parábolas de Jesus, que se referem mesmo ao cotidiano ali de pastores, de agricultores. Então, algumas coisas nos escapam, dada a nossa condição hoje, na grande maioria, de uma vivência urbana, desconectada desses aspectos singelos, algo que é simples para qualquer agricultor. Mas ao dizermos o solo à beira do caminho, o que Jesus está querendo nos falar? Como é que era o solo à beira do caminho? O solo ali junto ao caminho, qual era a característica primordial desse solo? Qualquer agricultor teria identificado logo, de pronto, um solo compactado, um solo impermeável, um solo de difícil recepção das sementes, ou seja, as sementes ficam na superfície, expostas a qualquer um que possa levá-las. Então esse é o primeiro tipo de solo que Jesus está falando, é aquele coração ainda muito impermeável às reflexões superiores, muito atrelado a uma vida puramente material, muito vinculado ainda às paixões que nos impedem de acessar, vamos dizer assim, o conhecimento superior de maneira mais profunda. Ao terem contato com a mensagem do Cristo, lhe parecem apenas um conjunto a mais de histórias, pequenas histórias sem grande significado, sem grande profundidade. Então a semente não chega a adentrar o solo da alma. Mas não poderíamos pensar que mesmo estes solos estariam esquecidos pelo Senhor da vida. Ele tem os seus meios e os seus processos de, aos poucos, ir transmutando esses solos também em solos um pouco melhores, um pouco mais receptivos. E em geral, qual o recurso mais utilizado pela vida para ir abrandando um pouco a dureza deste solo compactado à beira do caminho? Em geral, o recurso utilizado é o recurso do sofrimento, o recurso da dor, como o arado que rasga a terra, produzindo ali sucos que poderão enfim acolher a semente. Então, a dor, essa mestra divina que ao longo dos séculos vai transmutando os tiranos de ontem nos anjos de amanhã. Porque não fosse ela, meus irmãos e irmãs, pensemos, onde estaríamos hoje?
que tipo de espírito seríamos hoje se ao longo dos séculos as consequências negativas dos nossos atos não tivessem vindo nos despertar, nos convidar a horizontes maiores, mais altos, mais elevados. Ainda estaríamos muito provavelmente dormindo o sono completo da alma. Mas graças à misericórdia divina, esses processos de revolver o solo do nosso coração, o solo ingrato, o solo duro, por meio do arado, da charrua, da dor que abre e rasga o solo, mas possibilita essa renovação, esse processo de arejamento. Graças a Deus temos despertado aos poucos para receber e acolher melhor essa semente. Porque recentemente mesmo refleti sobre isso. Não tem como, quando a gente passa por grandes tribulações, quando a gente está passando por momentos muito difíceis, a receptividade do nosso espírito para os ensinamentos superiores é completamente diferente. Você toma aquilo quase que como um sedento, aquela água viva. Quando você está passando por momentos muito difíceis, a mensagem do Cristo ecoa no teu mundo íntimo de uma maneira antes jamais vista. E cada vez mais vou percebendo isso. O que os grandes pensadores de todos os tempos perceberam. As almas mais nobres que aqui passaram sempre foram almas que passaram por grandes lutas, por grandes dificuldades, que foram preparando ao longo do tempo melhor o solo dos seus corações para receber essas sementes. Cada vez mais a gente percebe isso. Como dizia Leon Denis, hoje mesmo pela manhã eu me deparei com um capítulo muito bonito. Eu sou um grande admirador mesmo da obra de Leon Denis, eu acho que é uma obra incrível. No livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, ele tem um capítulo chamado A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. E lá ele vai falar justamente, em determinado ponto desse capítulo, recomendo muito a leitura, porque é um capítulo belíssimo. Mas ele vai falar a respeito dessa dor como essa mestra que vai abrindo sulcos na nossa alma. E ele vai dizer, a dor abre novos sulcos que possibilitam a sementeira da virtude e da beleza nas nossas almas. Então cada dor é um sulco novo que se levanta ou que se abre para a semeadura da verdade, ou melhor, da virtude e da beleza. Então é isso que o sofrimento vai fazendo para a nossa alma. Vencendo ali aquela dureza inicial mais difícil, como a água, né? Mole, que vai batendo na pedra dura e com a paciência vai aos poucos criando ali, vencendo aquela dureza da terra. Então esse é o primeiro tipo de solo, um solo que demanda mais tempo para se preparar para as sementes, um solo que por muito tempo se torna quase que inerte ante as sementes recebidas. Porque, como Jesus vai dizer depois na explicação para os apóstolos, esse solo, quando recebe as sementes, como ele não é permeável, logo essas sementes são levadas, diz o texto, pelo maligno. O que significa esse maligno? Primeiro, o mal que habita em nós mesmos. O nosso velho egoísmo que logo sufoca e mata essas sementes, as impedindo de crescer e se desenvolver. O nosso egoísmo que quer nos atrelar às vinculações do passado, nos impedindo de caminhar em direção à felicidade do futuro. Mas também esse maligno é uma representação daqueles adversários que todos os temos ainda, que querem que continuemos nos mesmos patamares de então, quando outrora éramos também seus cúmplices, na prática deliberada do mal. Outrora nos comprazíamos efetivamente no mal. Hoje, pelo menos, o mal em alguma instância já nos incomoda. Mas existem ainda companheiros que não nos querem ver avançar. E a nossa transformação é o melhor recurso para que eles possam também se renovar. No entanto, enquanto permanecemos nessa dureza espiritual, pela inconsciência, pela ausência de uma busca mais profunda, continuaremos sendo esse solo ainda duro, ainda endurecido, que só o tempo, auxiliar da mestra divina da qual temos falado, poderá abrandar e preparar. E aí passamos para o outro tipo de solo, o segundo tipo de solo, que Jesus chama de um solo pedregoso. Um solo que já tem até uma fertilidade, porque a semente cai ali e ela chega a crescer. Ela chega germinando. Só que, o que Jesus diz, quando vem o sol
por não ter profundidade, o sol cresta a plantinha nascente. O que Jesus queria dizer com isso? O sol ali como uma representação dos momentos de testemunhos um pouco maiores. Quando você é impelido ou solicitado a ver, de fato, qual a firmeza desses teus propósitos. Como não tem profundidade, como ela não consegue se nutrir muito bem, dadas as raízes frágeis, ela não consegue suportar ou se manter firme ante os testemunhos, ante as tempestades. Então virá nos dizer Jesus que são aquelas pessoas que, ao tomarem contato com a palavra do Cristo, a mensagem do Evangelho, se emocionam, choram, acham muito bela, mas que no momento da dificuldade mesmo, diante do testemunho a que todos seremos convidados, porque não nos enganemos, a partir do momento que o conhecimento chega na nossa vida, esperemos os testemunhos condizentes com aquilo que já sabemos. É muito comum a gente ouvir: nossa, parece que depois que eu comecei a estudar as coisas ficaram piores. Parece que depois que eu entrei nessa senda as coisas ficaram mais difíceis. Mas é natural. Antes do conhecimento espiritual mais profundo, uma série de fatores que levavam à sua infelicidade estavam obscurecidos perante a tua alma, perante a tua consciência. Você fazia e aquilo nem te incomodava, porque você desconhecia. A partir do momento em que o conhecimento espiritual começa a projetar luz no teu mundo interior, você começa a identificar as causas do sofrimento, aquilo que ainda lhe afasta das leis divinas. E esse conhecimento, ou esta visão do que realmente somos, muitas vezes é difícil de ser encarada de frente. Muitas pessoas preferem voltar à obscuridade, preferem manter-se, vamos dizer, desconhecendo-se a si mesmas. Eu me lembro de uma analogia que eu gosto sempre de utilizar, Melanie Klein, uma psicanalista alemã, e ela diz assim, baseada na alegoria de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso após comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, ela aquilo é uma alegoria, mas ela diz assim: quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. E de fato, quando comemos do fruto do conhecimento, somos expulsos do paraíso da acomodação, do paraíso das velhas posturas, em que vamos dizer assim, estávamos estagnados espiritualmente. Mas a partir do momento que se faz luz aqui dentro, a nossa consciência não mais consegue permanecer no estado de, vamos dizer, falsa tranquilidade, falsa paz em que antes se encontrava. Por isso o conhecimento nos impele ao progresso. Por isso vem os testemunhos. Porque isso é evoluir, isso é crescer, isso é amadurecer. Então esse solo é um solo até mesmo fértil, porém sem profundidade. E qual o recurso para que a gente consiga novamente melhorar esse solo, passando para o próximo degrau? Avançando. Porque o que a gente tem visto aqui é que para cada tipo de solo, a vida ou Deus nos proporcionará um tipo de recurso, de tratamento, para melhorarmos esse solo. Para podermos passar para o próximo degrau, porque estamos vendo que existe uma meta. A meta de todos nós é chegar a um solo fértil, cada vez mais fértil. Talvez por isso Kardec comente esta parábola no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. Como nos dizer, busque o solo fértil. A ideia é sede cada vez mais perfeitos. Avance. E os conhecimentos espirituais são recursos para que consigamos fazer isso. Mas a gente precisa então aprofundar esse solo. Se o problema tem sido vamos dizer, a rasura do solo, que nos impede de alcançar os nutrientes mais profundos e que nos impede de deitar raízes mais profundas e, portanto, mais firmes, qual a saída? Aprofundar o solo. E o que significaria aprofundar o nosso solo? O que significaria ir mais fundo? Senão aquilo que falei. Conhecemos mais a nós mesmos. Nos aprofundarmos em nós mesmos. Fazemos um mergulho interior sem o qual não seremos efetivamente felizes. Conhecer quais são as nossas emoções, os nossos sentimentos, aprender a lidar com eles, aprender a conduzi-los, a discipliná-los. Isso é fazer esse processo de aprofundamento do nosso solo.
mergulharmos em nós mesmos, aprofundarmos o nosso conhecimento de nós mesmos. Acontece que nós vivemos num mundo que quase que constantemente nos impele a vivermos desconectados de nós mesmos. Um mundo que nos impele muito a olhar para fora, ou a mergulhar em outras realidades que não a nossa. Então mergulhamos na realidade virtual, não que essa conectividade que temos hoje seja algo ruim, mas muitas vezes perdemos o equilíbrio e passamos a viver nessa realidade virtual. Fazemos um mergulho nela e esquecemos do mergulho em nós. E aí, quando chegam as dificuldades e os reveses da vida, vamos buscar a sustentação aqui dentro e não encontramos a força necessária. Por quê? Porque não nos preparamos antes. Porque espiritualidade é assim, não é algo que você vai conseguir só no momento da dificuldade. Espiritualidade é algo que você vai construindo paulatinamente, para que no momento da dificuldade você possa acessar. Mas muitas vezes vamos vivendo a vida de maneira desatenta, negligente, imprudente, e quando vem um revés, porque ele sempre virá, a gente é pego de surpresa e desespera, porque não encontra essa fortaleza interior. Eu gosto sempre de usar aquela fábula de La Fontaine, das formiguinhas e da cigarra. Deveríamos tomar como exemplo as formiguinhas, que são previdentes. Nos momentos de calmaria, o verão, o outono, vão lá e ajuntam os recursos para o inverno. E a nossa vida é assim. A nossa vida também é feita de estações. Nós temos os momentos de mais calmaria, que deveriam ser para nós um momento de profundo investimento em acumular esses recursos espirituais. Porque temos a certeza, o inverno vai vir, como processo natural da vida de aferição de valores. Mas a grande maioria das criaturas humanas vive como a cigarra da fábula. Descuidadas, desatentas, vivem ali no verão aproveitando, sem se prepararem, então chega o inverno e ela é colhida de surpresa. E o que acontece, muitas das vezes, as pessoas desesperam e tomam atitudes impensadas por falta desse sustentáculo interior. Conversava inclusive com um amigo esses dias e aventávamos a hipótese, refletindo, por exemplo, sobre o número cada vez mais crescente de suicídio entre os jovens. E aventávamos essa hipótese também como uma das causas, claro que são várias, mas muitas vezes o jovem está descuidado da sua vida interior, não conhece as suas emoções, não conhece os seus sentimentos, dado esse mergulho profundo que ele faz fora de si, sem atentar para a sua vida íntima, a sua vida interior. Então, quando chega o revés da vida, às vezes situações que com um pouco de base espiritual poderiam ser solucionadas, ou com um pouco de equilíbrio, de prece, de paciência, poderiam ser melhor solucionadas, às vezes ele se desespera e toma uma atitude impensável. Então é importante a gente refletir isso, porque isso vem nos trazer a reflexão de que é importante cultivarmos a nossa vida interior. Porque o homem, a criatura que não tem vida interior, ela é sempre escrava das situações exteriores, porque ela não encontra esse refúgio íntimo que está, vamos dizer assim, imune ao que nos acontece por fora. O próprio Leon Denis, nesse capítulo mesmo que citei, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, no qual ele vai falar muito de cuidarmos, a respeito de cuidarmos da nossa vida interior, ele vai falar isso. O segredo da felicidade está na vida interior que soubermos criar. Enquanto conseguimos fazer esse mergulho profundo dentro de nós, construindo aí um refúgio inabalável perante as tempestades que chegam por fora. Então esse é o segundo recurso. O segundo solo, um solo que não tem profundidade, que precisa ser aprofundado por meio do conhecimento de nós mesmos. Quando questionaram ao Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 232, perguntaram assim, Emmanuel, em matéria de conhecimento, o que mais carece o homem hoje? E ele respondeu, somos obrigados a convir com os antigos, que o que o homem mais carece ainda hoje, em termos de conhecimento, é o conhecimento de si mesmo. De fato, como está no livro dos Espíritos também. E na questão seguinte, ele traz uma informação interessante, na 233. Ele vem nos dizer que o próprio desenvolvimento da tecnologia, que vai, vamos dizer assim, tirar muitos das ocupações do homem,
das ocupações de lidar com o ambiente, de lidar com, vamos dizer assim, formas de trabalho mais mecânicas, mais braçais. O desenvolvimento da tecnologia tem um propósito nobre, que é inclusive de favorecer o homem para que ele tenha mais tempo para cultivar a sua vida interior. Porque a tecnologia fará boa parte daquilo que outrora fazíamos para que nós possamos nos dedicar melhor ao desenvolvimento dos nossos potenciais psíquicos e mentais. Essa será a grande característica da nova era. O desenvolvimento para além da razão, da intuição, das potências psíquicas do ser humano, da telepatia, dos fatores da própria mediunidade, do animismo, enfim, tudo aquilo que ele tem em germe, agora vai ser potencializado por conta dessa nova era, desses recursos que nos chegam. Então ele está falando que agora, como nunca, a tendência é que o homem, aprendendo a utilizar a tecnologia a seu favor, né, não se tornando escravo dela, mas colocando-a a seu serviço, isso seja um fator de auxílio para o homem conseguir fazer esse processo de autoconhecimento de maneira mais profícua. Veja que interessante isso. Tudo tem um propósito divino quando bem utilizado. Então esse segundo solo é importante que reflitamos para que a gente não fique naquela condição assim: ouvimos a mensagem do Cristo, nos emocionamos, choramos, mas saindo porta fora voltamos às mesmas posturas, às mesmas sintonias de sempre. O que um amigo gostava sempre de falar, Jesus dizia assim para os paralíticos: levanta-te e anda. Ou seja, não só subir a essa sintonia, se emocionar, mas também caminhar a partir disso. Não adianta levantar só para depois voltar. É levanta e anda. Ou seja, sobe a sintonia, não se emocione apenas aqui, não transforma o teu contato com Cristo, como ele mesmo dizia, numa festa anual, um carnaval, por exemplo, só tem aquele momento, você se emociona ali, se alegra ali, depois esquece tudo. Não. É preciso levantar e andar. Entrar nesse processo de maior aprofundamento. E aí a gente chega ao terceiro solo. O terceiro solo, solo com espinhos. E veja um detalhe interessante que às vezes passa desapercebido. Já é um solo fértil. Porque se ele cresce os espinhos é porque ele é fértil. A questão é, que tipo de planta estamos escolhendo deixar crescer? Porque o que Jesus vai dizer? Que esses espinhos focam a planta do Evangelho. Então a gente começa a perceber que nesse terceiro tipo de solo já é uma questão de escolha de livre-arbítrio. Nós estamos percebendo que à medida que os solos vão avançando, vai se ganhando em consciência. O primeiro solo duro. O que era o recurso para fazer ele melhorar? A dor, algo que vem de fora, muitas vezes até mesmo sem escolha dele, para que ele possa amadurecer. Então o nível de inconsciência é maior. No segundo já é uma busca por um aprofundamento, que já parte da criatura. No terceiro, o exercício da vontade do livre-arbítrio, para definir o que ela vai cultivar no solo do coração dela. Então cada solo já representa também um aumento do nível de consciência. Antes, a lei fazendo o papel, quase que compulsoriamente, que é o que a dor faz. Depois, níveis mais amplos de consciência, e, portanto, com a consciência vem o quê? Responsabilidade. Esse é o terceiro tipo de solo, que Jesus vai dizer. Que espinhos eram aqueles que sufocavam a plantinha nascente do Evangelho? Dirá Jesus: os interesses do século, a sedução das coisas aqui da terra. Isto é, um indivíduo que já tem potenciais nobres, ou que poderia desenvolvê-los de maneira mais plena, mas que foca ou concentra todas as suas energias na aquisição dos bens terrenos apenas. Não que os bens, as conquistas na terra, os títulos, os valores, enfim, tudo isso, não que isso não seja importante, mas nós temos de compreender que tudo isso é meio para um fim, e nunca fim em si mesmo. Porque o grande problema está quando nós transformamos as conquistas na terra nos nossos fins, e não percebemos que todas elas são meios para as legítimas conquistas, a que de fato nos pertence e que estará conosco aonde estivermos. Porque tudo isso que conquistamos aqui, cedo ou tarde, vamos deixar.
E se toda a nossa felicidade, nossa paz foi projetada nisso, quando a gente deixar isso, o que vai ficar com isso? Paz e felicidade. A partir do momento que você entende tudo isso que você recebe, tua profissão, os recursos financeiros, a saúde, mesmo as pessoas, tudo isso você entende como recursos divinos que você recebeu para enriquecer o teu espírito, você primeiro se desapega disso, passa a entender aquilo no seu devido lugar. Deus deu, Deus pode tomar no momento que lhe aprazar, que lhe aprouver, porque é dele, não é nosso, é empréstimo. Mesmo o nosso corpo é empréstimo. E a gente começa a desapegar disso e a focar nos verdadeiros objetivos. É o que Jesus dizia: não é possível servir a Deus e a Mamon. Ou se serve a um ou se serve a outro. Não que devemos viver aqui na terra alienadamente, mas a questão é: a quem servimos? Essa que é a pergunta. Os nossos recursos financeiros estão a serviço de quem? Do meu ego? Do meu interesse? Ou estão a serviço dos interesses divinos? Para a minha vida e para a vida dos demais? Essa que é a questão. Porque aquilo que nós elegemos como meta primordial define toda a nossa vida. Jesus dizia assim: onde está o teu tesouro, está o teu coração. E onde está o teu coração, está a tua vida. Porque o coração representa o que aqui? Representa os teus sentimentos. E os teus sentimentos são importantes por quê? Porque tudo começa com eles. O que a gente aprende na doutrina espírita? De acordo com os sentimentos que nós cultivamos, nós geramos, inspiramos ou plasmamos os pensamentos e as ideias. Os pensamentos e as ideias geram as palavras e os atos. E os atos e as palavras definem o nosso destino. Por isso, aquilo que nós elegemos como tesouro, aquilo que o nosso coração busca, vai definir e moldar toda a nossa existência. A tua vida vai passar a girar, a gravitar em torno daquilo que é o teu tesouro. E mais, você começa a adquirir atributos daquilo que é o teu tesouro, ou daquilo que você adora. Há inclusive um livro de um teólogo famoso que se chama exatamente assim: nós nos tornamos aquilo que adoramos. E ele vai trabalhar a ideia de que nós adquirimos os atributos daquilo que é o elemento central da nossa adoração. Elemento que pode ser dinheiro, fama, poder, sexo, eu mesmo e uma série de outras coisas. Então, de acordo com esse elemento que você coloca no centro da sua vida como elemento de adoração, tudo mais na sua vida vai refletir esse elemento. Os teus pensamentos vão refletir isso, as tuas buscas, aspirações, pensamentos, falas, tudo mais. Qualquer um que olhar para você vai ver qual que é o teu Deus, aquilo que você adora. Isso é importante porque, se nós nos tornamos aquilo que adoramos, entendemos melhor porque que Jesus disse: amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quem ama a Deus acima de todas as coisas torna-se o quê? Divino. Se adquirimos os atributos daquilo que adoramos, se adoramos a Deus, como de fato Jesus nos ensina a fazer, nos tornamos divinos. Por isso Deus é o centro. Por isso Deus deve ser o objetivo em torno do qual devemos sempre gravitar. Como diz o apóstolo Paulo no Livro dos Espíritos: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Deus no centro, nós todos como planetas, em órbitas cada vez mais próximas, gravitando em torno do seu amor, da sua bondade, da sua perfeição. Essa é a ideia. Então é por isso que, quando escolhemos cultivar espinhos, eles abafam a planta nascente do Evangelho. Quando nossos olhares estão simplesmente voltados para os interesses materiais apenas, a espiritualidade em nós fica em segundo plano, abafada, relegada, e portanto não consegue se desenvolver. Porque ou adoramos a Deus ou adoramos a Mamon. Ou tomamos consciência de que somos espíritos imortais e vivemos como tais, ou continuaremos nos atrelando, nos vinculando, nos prendendo às conquistas transitórias e continuar, como diz Emmanuel, nesse ciclo de reencarnações, ou num loop de reencarnações de baixo teor. Eu gosto dessa definição do Emmanuel. Ele diz que nós muitas vezes caímos num ciclo de reencarnações de baixo teor.
Então você sai e fica mais ou menos no mesmo patamar, 5, 6, 7, 8 encarnações. Brigando pelas mesmas coisas, caindo nos mesmos erros. Não, eu preciso experienciar, eu preciso fazer de novo, mas já está fazendo as 5, 6 encarnações. Não percebe que a oportunidade é de renovação, sempre para mais alto, sempre mais elevado. Então esse é o terceiro tipo de solo. E qual o recurso para a melhoria? E aqui já é um recurso que está nas nossas mãos. É a utilização da vontade para definir o que eu estou buscando essencialmente na minha vida. Se eu quero cultivar espinhos, e naturalmente quem cultiva espinhos está se abrindo para se ferir, porque é isso, quem cultiva espinhos vai passar pelas consequências de cultivar espinhos. Vai passar pelas desilusões de quem projeta toda a felicidade na vida, no aqui e no agora. Mas quem escolhe remover os espinhos para deixar a planta do Evangelho crescer, está apto para passar então para um novo estágio, que é o estágio do solo fértil. Apenas falando a respeito dessas desilusões que muitas vezes encontramos na vida, às vezes nós temos uma maneira de lidar com essas desilusões um pouco paradoxal até, porque a gente fica triste quando é desiludido. Ou seja, estava iludido, foi desiludido, passou a perceber a ilusão que se estava e acha ruim. Ah, que desilusão. Mas não é justamente o começo da mudança. Não é justamente o começo de uma renovação. Ou seja, queríamos ficar iludidos. Mas a proposta, o compromisso de Jesus conosco, não é cultivar as nossas ilusões. É construir a nossa felicidade para a eternidade. Então, quando a desilusão chegar na sua vida, agradeça. Não é algo ruim, é algo bom. Porque é o começo da mudança. Você estava descendo, agora você está subindo. Você estava entrando no túnel escuro, agora você está saindo. Então agradeçamos as desilusões. Quanto antes chegarem, melhores. Melhor. Porque melhor poderemos aproveitar o tempo da encarnação para refazer, reparar, recomeçar. Então agradeçamos essas pequenas desilusões que a vida traz, ou mesmo as maiores, porque são processos de crescimento, de oportunidade, de aprendizado, se bem utilizados. Se bem utilizados. Enfim, nós chegamos ao último tipo de solo, o solo fértil, e mesmo ele tem ainda as suas gradações, que aí vão ao infinito, 30, 60 por 1, 100 por 1, certamente vamos a 1000 por 1, e assim sucessivamente ao infinito. Este é o solo que nós chegamos, ou que nós almejamos, é essa a meta que buscamos. Os recursos nunca nos faltam, cabe a cada um de nós ver em que patamar se encontra, como tem recebido essa semente. O Emmanuel vai nos dar uma dica mais clara para a gente perceber que tipo de solo tem sido. Ele vai dizer assim que reconhecemos o tipo de solo que temos sido pela nossa postura perante os outros na nossa jornada. Como temos lidado com as outras pessoas? O que frutos temos colhido ou gerado para aqueles que convivem conosco a partir das nossas relações, a partir das nossas conversas, a partir do cotidiano, no dia a dia, nas relações em casa, no trabalho, como eu tenho me portado perante os meus irmãos. Assim eu poderia identificar que tipo de solo eu tenho sido. Se ainda estou lá no solo endurecido, se eu já estou caminhando. Porque também não é uniforme, vamos dizer assim, o solo do nosso coração. Existem zonas que já estão em um determinado tipo de solo, outras mais endurecidas, outras ali no meio termo. Nosso coração é um campo vasto. Cada um já avançou em algum aspecto, mas a gente pode ir identificando as zonas mais difíceis a partir desses processos que aqui foram nos trazidos. Por que é importante a gente refletir isso? Primeiro, porque essa frutificação é condição inalienável se quisermos alcançar paz e harmonia. E essa é a proposta essencial do Evangelho. Frutificar aqui representa o quê? Desenvolver os teus potenciais, gente. Desenvolver as suas virtudes. E a cada virtude, como nos diz Kardec, está associada uma felicidade. E a cada imperfeição, uma infelicidade. À medida que aumentamos essas virtudes, as desenvolvemos, frutificamos, enfim, aumenta-se a parcela de felicidade íntima que nós construímos.
aumenta-se essa plenitude que o Evangelho nos proporciona. Que é isso que Cristo veio compartilhar conosco. Essa ciência de desenvolvermos os nossos potenciais divinos. Porque tudo que Ele já desenvolveu está em germe em nós. O que nele já é fruto, em nós ainda é sementinha. Ele veio nos ensinar como fazer o processo desse cultivo, a como chegarmos lá. Ele veio compartilhar a sua experiência de quem já trilhou todo esse processo. Então, o primeiro ponto é frutificarmos. Porque só frutificando assim, nós poderemos efetivamente colaborar com Jesus na renovação do mundo também. Porque às vezes a gente quer colaborar com o Mestre sem primeiro atentar colaborar com a nossa renovação. A gente quer ser semeador antes de frutificar, sem pensar que as sementes que teremos para semear são aquelas dos nossos frutos. Antes de frutificar, eu não tenho um arcabouço, eu não tenho um estoque de sementes a repartir. Porque transmitir conhecimento, muitas vezes sem profícuo, é inócuo. Porque o que importa, enfim, não é só o que eu falo, mas a carga de sentimentos e de sinceridade naquilo que eu falo. Eu falar de evangelho, se aquilo não vibra no meu coração em algum nível, pelo menos, é como um sino que faz barulho apenas. O próprio Paulo dizia, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse nada de amor aqui, era como um sino fazendo barulho. Mas à medida que eu vou desenvolvendo esses potenciais, essas sementes que eu lanço, esses frutos que eu gero, vão acompanhados desses frutos. Cada um vai colher esses frutos da nossa convivência, esses frutos vão acompanhados de sementes. E é isso que nós vamos fazendo, nós vamos semeando, espalhando a mensagem de Cristo, nem tanto por palavras, pela simples convivência com alguém que ama de fato, com alguém que já desenvolveu o fruto do amor, já é semeadura. Conviver com alguém que já desenvolveu o fruto da humildade, já é semeadura, ele já está semeando no nosso coração, sem mesmo falar, sem mesmo para isso se utilizar de palavras. Porque essa é a ideia, é pensarmos que precisamos primeiro, antes de tudo, frutificar. Eu me lembro de um caso interessante, o apóstolo Tadeu, que ficava sempre impressionado quando ele via Jesus doutrinando os espíritos obsessores. Ele ficava espantado com aquela autoridade moral de Jesus, né? E sempre os espíritos o obedeciam, porque afinal de contas era o Cristo. Então ele teve uma ideia genial na visão dele. Mestre, por que a gente aqui não ajunta todos os espíritos vinculados ao mal e você não faz uma doutrinação por atacado e converte todos eles? Vamos apressar o processo. Aquela visão ingênua que ainda não percebeu que a construção é individual. Ele queria fazer o processo de fora para dentro. Mas Jesus logo já desconcerta ele, como era comum, com as suas perguntas. Entendeu? Qual é o teu objetivo primordial? Mestre, meu objetivo primordial é a edificação do reino de Deus no meu coração. Pois bem, Tadeu, se esse é o teu objetivo primordial, por que você exigir essa edificação antes no outro do que em ti mesmo? Se nem você ainda fez isso, o que você está querendo que os seus irmãos façam? Ou que os seus irmãos alcancem esse estado antes de ti? Como nos dizer assim, a melhor maneira de semear e colaborar com Cristo é a nossa própria edificação. Que aí você semeia sem palavras. Como Francisco de Assis dizia, você prega o Evangelho o tempo todo, se necessário as palavras. Então a vivência é o que lança a semente. E por mais singela, por menor que seja essa semente, ela pode ter um potencial transformador inimaginável. Você não sabe o que aquela pequena semente do seu exemplo, da sua exemplificação, pode representar para um outro coração. Você não sabe que solo você está semeando. Às vezes, você toma contato ali num dia com um solo profundamente fértil, e aquele mínimo gesto
de bondade era o que ela guardava, o que aquele coração guardava para entrar de fato na senda e produzir. O que é outra coisa bonita quando a gente percebe, né, quando Jesus compara o reino dos céus a um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Ele estava no fundo nos falando assim: pode parecer pequeno o teu gesto no bem, mas você não sabe o quanto ele pode gerar. Você não sabe o potencial que essa sementinha guarda. Porque aquele ditado que a primeira vez que eu ouvi, eu achei fantástico, porque ele resume muito bem essa ideia. Ele diz assim: qualquer um é capaz de contar quantas sementes tem um fruto, mas ninguém é capaz de contar quantos frutos tem uma semente. Porque aquela semente que você lançou vai gerar uma árvore. Aquela árvore, muitos frutos. Aqueles frutos, novas sementes e novas árvores. Isso entra numa escala infinita. Então uma sementinha, por exemplo, lançada lá atrás, no solo do coração de Paulo, apóstolo, por conta do perdão de Estevão, é a semente que está frutificando ainda hoje nas nossas vidas. A sementinha lançada pelo seu Honório, quando visitou uma mocidade de 5 pessoas para falar de evangelho, e uma dessas pessoas era o Haroldo, está refletindo ainda hoje, gerando frutos ainda hoje, para muitos corações. E as que ele está lançando para muitos outros. E esses que recebem e frutificam por si, para muitos outros. Então o que o Cristo queria falar, ao se utilizar do símbolo da semente, é falar assim: não menospreze o teu poder de ação no bem. É uma pequena atitude, não importa, faça assim mesmo. Porque talvez dessa pequena semente, um grande bem haverá de se produzir, um bem que ecoa séculos afora. Ainda hoje, a vida e a transformação do apóstolo Paulo vem refletindo em muitos e muitos corações, não? Muitos, quantos? Outro dia mesmo, em Rio Preto ali, um senhor que desde muito jovem sempre teve dificuldades, sempre vivendo naquela vida de prisão, fora da prisão, prisão, fora da prisão, por conta do tráfico, e mais ultimamente havia sido preso de maneira assim mais duradoura por conta do tráfico. Estava 18 anos preso, muito complicado, sempre com uma vida muito difícil dentro da prisão, porque era muito rebelde, arrumava muito problema. Então ia sempre parar na solitária, e ele ia mais uma vez para a solitária, ficar lá 30 dias. Quando ele estava caminhando, ele viu no lixo um livro jogado. Ele falou: já vou ficar 30 dias, vou pegar esse livro para ler. E adivinha qual era o livro? As coincidências da vida. O livro era Paulo Estevão. Ele leu o livro em um dia, 2 dias. E ele falou: então, se eu fizer o que está nesse livro aqui, muda a minha vida. Hoje já está no regime semiaberto, no último ano do curso de Direito, renovando a sua vida por conta da sementinha daquele livro. Agora, ao longo dos séculos, imagina quantos. Santo Agostinho mesmo, um dos que mais ajudou na codificação espírita, teve sua vida transformada por quê? Porque leu uma carta do apóstolo Paulo. Ele que era um jovem perdido nas orgias, estava perdido na vida, não sabia o que fazer. Determinado dia lá, ouviu uma voz que diz assim: abre e lê. Ele orou o evangelho assim, ouviu uma voz: abre e lê. Ele abriu na carta de Paulo lá, leu um trecho de Romanos e falou: é isso. Mudou. Deixou uma das obras mais belas da história do cristianismo, a sua obra Confissões, a obra Cidade de Deus, obras belíssimas, e foi um dos principais espíritos que atuou na codificação, que auxiliou Kardec. Então é nesse sentido, para encerrar, que eu gostaria de fazer uma leitura a respeito do apóstolo Paulo, algo que aconteceu quando Paulo se converteu. E quando Paulo se converteu, ali, quando ele teve contato com Ananias, ele voltou a ver, o primeiro impulso do Paulo é: vou pregar, né? Vou pregar, porque agora eu preciso divulgar isso para todo mundo. Então ele vai na sinagoga, prega lá, é recebido com indiferença, com sarcasmo, com críticas e até com violência, com agressão. Ele volta bastante desanimado. Como diz Emmanuel no Paulo Estevão, ele caiu na própria ilusão, porque ele achou que para falar de Jesus, ele que estava sempre acostumado com os aplausos, ele achou que para falar de Jesus bastavam os lauréis conseguidos no mundo. Ele ainda não havia percebido que esses lauréis para falar de Jesus definem muito pouco
a sinceridade da nossa fala. Para falar de Jesus é preciso de outros lauréis, não os títulos do mundo, os que ele tinha em profusão, outros. Então ele volta desanimado e vai conversar com o Ananias, que é uma experiência em pessoa, vai dar algumas dicas importantes para ele e para nós a respeito dessa questão das sementes. Sinto-me no dever, diz Paulo para Ananias, sinto-me no dever de espalhar a nova doutrina, felicitando os nossos semelhantes. Aqui é anseio de todos nós, entramos aqui e temos que divulgar isso, espalhar, sem perceber aquilo que ele falou. Primeiro frutifica, e então a sua semeadura será profícua. Jesus encheu meu coração de energias inesperadas, mas a secura dos homens é de amedrontar os mais fortes. Desanimado. Sim, o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador, disse Ananias. Você é o semeador. E, em última instância, todos nós somos em algum nível semeadores, porque os nossos atos e palavras semeiam. Então isso aqui vale para todos nós, não só para Paulo. Tens muita boa vontade, mas que faz um homem recebendo encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura juntar as sementes no seu mealheiro particular, para que o esforço seja profícuo. Antes de tudo, se quisermos realmente colaborar com a propagação do bem, da luz no mundo, é preciso juntar sementes no mealheiro particular. Como que a gente junta essas sementes? Pelo estudo e pela frutificação. Pela frutificação. Porque essas serão as sementes mais profícuas. O exemplo. O que desejas dizer com isso? Pergunta Paulo. Quero dizer, diz Ananias, que um homem de vida pura e reta, sem os erros da própria boa intenção, está sempre pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que perlustra. Qual de nós se encaixa nessa condição? Acho que poucos ao longo do século. Então nós somos os que vão vir agora. Esse aqui fica próximo. Ele que foi o primeiro a unir judaísmo, filosofia grega e direito romano no mesmo mix, vamos assim dizer. Semeou tanto que quando Emmanuel foi escrever Paulo Estevão, veio dizer para o Chico que se ele fosse colocar todos os testemunhos de gratidão dos espíritos que buscavam o mundo espiritual para falar sobre Paulo, o livro nunca chegaria a ter. Mas ele não se tornou um semeador da noite para o dia, porque essa é outra ideia da semente. A semente tem tempo de desenvolvimento. Ninguém planta hoje e colhe amanhã. Ninguém prepara o solo hoje e está colhendo amanhã. Essa edificação íntima demanda tempo, paciência, perseverança. E é isso que nós aprendemos com a natureza. Por isso Jesus se utilizava tanto de símbolos da natureza, para que a gente passe a perceber que todo o processo de transformação verdadeiro no nosso espírito vai demandar tempo, paciência. Jesus mesmo dizia: na paciência obtereis as vossas almas, ou conquistareis as vossas almas. A paciência é esse recurso sem o qual nós não conquistaremos a nós mesmos. É isso que eu gostaria de trazer aqui como reflexão. Certos de que esse semeador segue semeando. Os recursos nunca nos faltam. A questão é como temos preparado o nosso solo para receber. O Espírito de Verdade vai nos dizer no capítulo 6, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: obreiros, traçai os vossos sulcos, ou seja, preparem os vossos solos, porque eu, o divino jardineiro, cultivo as vossas almas no silêncio de vossos pensamentos. Ele não só semeia, ele, como divino jardineiro, segue cultivando essa plantinha, mas para isso ele precisa de um solo receptivo. Possamos meditar que tipo de solo temos sido nós. Só assim poderemos realmente aproveitar essas sementes e frutificar para a vida, gerando felicidade e paz para nós e ao nosso redor. Que Deus abençoe a todos. Uma boa frutificação, uma boa germinação, uma boa colheita para todos. Muita paz, muita luz.